Aí... Nós vamos fazer umas perguntinhas assim básicas e depois mais ou menos analisar teu ponto de vista da sua espectadura, tá? Aí lá eu queria te fazer uma pergunta sobre o teu posicionamento da igreja na época da ditadura. o papel dela. O papel dela. Bom, isso aí você tem que contextualizar, sabe? A igreja, ela é dividida, ela é uma, mas ela tem divisões, né? E na época, a igreja já mostrava uma divisão. A parte mais conservadora, mais hierárquica, assim, né? E a parte mais popular, que trabalhava mais com o povo, né? E na época, a igreja, essa parte mais popular já começava a se mostrar através da teologia da libertação, e ela trabalhava com a JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, a JOC, Juventude Operária Católica, né? E Juventude Camponesa Católica. Então eles trabalhavam tentando organizar as pessoas a partir das dificuldades que elas enfrentavam na vida. E foi essa parte da igreja que se opôs a esse golpe que aconteceu no Brasil em 1964. A parte conservadora levou para outro lado, que é a mesma coisa que você encontra na mídia hoje. A questão de dizer que estão atacando a família, que estão atacando os bons costumes, essa questão da homofobia, a questão preconceituosa, a questão de não respeitar os diferentes tipos de família. Que a família, ela não é só a família pai e mãe. A família é pai, ou pode ser só pai, pode ser só mãe. A família pode ser um avô, pode ser um tio. A família pode ser um casal de dois homens, pode ser um casal de duas mulheres, né? São vários os tipos de família que sempre existiram e que o preconceito nunca aceitou. A teologia da libertação, esse lado mais popular, sempre aceitou. O lado mais conservador nunca aceitou. Então, dentro dessa questão política, tem também essa questão dos costumes, e isso é muito marcante dentro da religião, por causa pela moral, né, pela ética. Nós que comungamos a questão da teologia da libertação, que achamos que a religião, e a política também, ela deve partir da vida das pessoas e não do abstrato, e não do metafísico, que a religião deve estar entrelaçada com a vida das pessoas, com o que elas passam no dia a dia, com o que elas enfrentam no dia a dia. Nós acreditamos que isso faz parte da vida. E naquela época já se tinha esse enfrentamento. E se você voltar para aquela época lá, ver o que aconteceu em 1968, com a juventude de 68, a primavera de Praga, o que aconteceu em Paris em 1968, tu vai ver que a realidade da juventude lá naquela época era praticamente a mesma da realidade de hoje. Os anseios eram os mesmos. E se você for pegar o Brasil lá de 1930, um Brasil retrógrado, agrário, rural, sem perspectiva, e as transformações que o Getúlio Vargas pretendeu e fez no Brasil, né? E as várias tentativas de golpes que os setores econômicos e os Estados Unidos tentaram dar no Brasil em 30, 45, 54, foram ter sucesso em 1964. Né? E esse é o principal objetivo, para você entender, então. Claro que teve uma ligação, os Estados Unidos até apoiou a ditadura do Brasil, né? Para você entender todo esse processo, inclusive da religião, que aí vai ter também, junto com esse processo da interferência norte-americana, vai ter entrada em 1950, 1940, começa a entrada das religiões pentecostais no Brasil, patrocinadas pelos Estados Unidos. Que veio até o padre a Porto Alegre fazer, foi a maior movimentação que teve lá na igreja, né? Isso, da praça. Isso, um padre norte-americano com clara tendência pentecostal, né? Que é uma pregação evangélica, né? De um Deus desligado do mundo, de um Deus fora do mundo, sabe? De um Deus abstrato, de um Deus que você vai conquistar a tua salvação. Aqui tu tem que passar sacrifício, passar aprovação, e lá fora
Depois que tu morrer, daí tu vai encontrar a salvação. Hoje o discurso deles, eles inverteram esse discurso. Hoje eles inverteram o discurso. Hoje você tem que ter prosperidade econômica, né? Mas você, não o grupo que você participa, não a tua classe econômica, você tem que conquistar sozinho a tua prosperidade econômica. É a teologia da prosperidade. Então tem que analisar esse contexto. O porquê que se fez isso. O Brasil daquela época e o Brasil de 64. Né? Até uma pergunta assim, ó, em relação ao segmento da Igreja Católica com a ditadura e a teologia da libertação, ainda mais que o representante principal, Leonardo Boff. Nós queríamos saber o teu posicionamento em relação a isso. No Brasil, o Leonardo Boff é, vamos dizer assim, o que aparece mais, né? Porque ele teve um grande destaque em vários livros, né? Porque no caso da Igreja condenava ele por ser de extrema, ser de parte da esquerda, então como ele foi expulso da Igreja Católica, ele fez a teologia da libertação, né? Isso, mas nós temos, o Leonardo Boff tem um grande destaque, mas nós temos outras pessoas muito importantes. Por exemplo, o Dom Orlando Dotti, o nosso bispo aqui, é uma pessoa muito importante dentro do contexto latino-americano da teologia da libertação. Tem Dom Pedro Casadáliga também, que é muito importante nessa questão da teologia da libertação, não só o Leonardo Boff. Sim, não, é que eu coloquei querendo mais, que o pessoal tem mais conhecimento, Sim, né? Exatamente, porque ele conseguiu mais essa projeção Mas na eu mídia. fale o teu conhecimento geral, né? Porque o Papa, o Bento XVI, quando cuidava lá da Santa Inquisição, caçou, vamos dizer assim, o Leonardo Boff. Agora o Francisco perdoou ele, né? Ele já está, a teologia da libertação foi aceita novamente na igreja. Mas fundamentalmente a teologia da libertação trabalha isso, a diferença básica da teologia tradicional e da teologia da libertação é essa. A teologia da libertação cuida do homem integral, da pessoa integral. Ela pega você, as tuas necessidades, o teu trabalho, o teu salário, o teu plano de saúde, o teu colégio, a tua vida, e o Deus, Ele quer que você viva bem, que você se relacione, que você ame a tua terra, que você seja sustentável dentro desse planeta. E a teologia conservadora não, ela é isolada, sozinho, você, dentro da tua religiosidade, sozinha, isolada, conservadora. Essa é a diferença. A teologia da libertação trabalha para organizar você como comunidade. E a conservadora trabalha para você ser indivíduo. Essa é a grande diferença. Por isso que a teologia da libertação está dentro dos sindicatos, dentro das organizações, dentro dos colégios. Também tem um grupo social e militar social, né? Já a conservadora não quer que seja, como posso falar, egoísta, né? De certa forma, com certeza. Também queria saber se você tem uma ligação, um caso específico com a vacaria na época da ditadura. Bom, eu comecei a trabalhar, eu comecei a militar, vamos dizer assim, contra a ditadura em 1980, na organização dos grêmios estudantis. Da UNE, no caso. Não na UGES, na União Gaúcha dos Estudantes, mas através da organização dos grêmios estudantis do Colégio São Francisco, depois trabalhando junto no Colégio Zezinho e na União Vacariense dos Estudantes, e depois trabalhando dentro da Igreja Católica junto com a juventude. Foi aí que eu me inseri dentro da questão da teologia da libertação, sempre trabalhando nesse viés. Que no caso a Igreja Católica achava o comunismo uma instituição da Igreja, né? Também tinha, não a Igreja Católica por inteiro, mas um grupo, né? Comumente o grupo faz oposição, tanto teve vários padres, né? Que argumentaram, como não sei se conhece o Dom Mariano, daí ele também tem um instituto, parece, não sei muito bem, mas que ele acobertou várias pessoas, e ele era quase que oposição, mas ele não concordava com os atos da ditadura militar. Sim. Né? Essa questão do comunismo dentro da igreja é uma questão muito, assim, ela é
mais ela é assim, mito e para colocar medo nas pessoas. Porque o comunista estava sendo perseguido, como o sindicalista estava sendo perseguido, como a mulher que defendia o feminismo estava sendo perseguido, como o estudante que era a favor do ensino público e gratuito estava sendo perseguido. Então o rótulo mais fácil de você rotular era comunista. Então, todo mundo era comunista. Se a imprensa oficial, se o grupo hegemônico dizia A e você dissesse B, tu era comunista, entendeu? Porque eles falam, todo mundo que era posição era comunista pra... E na verdade isso era um grande mito, porque os comunistas, assim, os marxistas, eles eram minoria. Na verdade, a grande maioria das pessoas eram as pessoas que queriam as reformas de base. Que o Jango queria implementar. E essas reformas de base do Jango, longe de ser reformas comunistas, não eram nem próximas de ser reformas que daí comunistas. as classes dominantes, eles sentiram, no caso, que isso ficariam de lado, não proporcionaria eles. Na verdade, o que as reformas de base do Jango iriam fazer era dar um alento na distribuição de renda. Elas iriam... Sociedade um pouco mais igualitária. Mais igualitária. E isso é inadmissível para a classe dominante. Você pode observar hoje a mesma forma que acontece com o Bolsa Família ou com as cotas nas universidades. O que a classe dominante e a imprensa hegemônica fazem. Dizem que esses dois instrumentos de distribuição de renda e de distribuição de igualdade na sociedade são instrumentos paliativos, e na verdade não são. Eles são instrumentos que interferem diretamente na distribuição de renda e na distribuição de conhecimento. Porque o negro, o pobre, foram excluídos do conhecimento historicamente do Brasil. E isso é uma coisa que tenta igualar. O Bolsa Família, com a obrigatoriedade da pessoa frequentar a escola, vacinar, limpar, cuidar da criança, é a mesma, distribui a renda. E o que as classes dominantes e a imprensa fazem? A mesma coisa que fazia em 64. Só falta eles fazerem a marcha pela defesa da família. Mas viu que eles fizeram, né? E daí os antifascistas teve até meio que um confronto. Só que hoje em dia os progressistas são muito maior em número do que os conservadores. Né? Só que a gente... Porque o pessoal hoje ainda não tem estudado, mas tem um pouco mais de conhecimento, né? E tem um pouco mais de liberdade, mas assim, na nossa democracia eu não vejo uma liberdade que poderia ter. Agora a gente tem que cuidar muito, porque nesse período de 24 anos, de 1964 a 1985, de 21 anos, aí nesse período, a concentração, a hegemonia dos meios de comunicação foi muito grande. Você pode observar que todos os órgãos religiosos que apoiaram a ditadura ganharam meios de comunicação. Todas as famílias, os coronéis nordestinos que apoiaram a ditadura ganharam meios de comunicação. A Rede Globo foi fundada nessa época, a RBS foi fundada nessa época. Os grandes meios de comunicação que hegemonizam o país hoje foram todos fundados nessa época. Todos eles combatem essa questão fundamental que é a distribuição de renda. Porque o ponto fundamental do capitalismo é a concentração de renda. Né? E se você quiser humanizar o capitalismo,